A excelência está muito ligada, eu falei assim, olha só, a minha capacidade é de chegar aqui. E nos dias a gente oscila. Às vezes eu dou muito, dou pouco, dou muito, dou pouco. Mas a partir do momento que a diferença entre o seu melhor e a sua entrega diária for mínima, você está no caminho certo, que você está em busca da excelência. Então hoje o que falta para as pessoas é a excelência. Falta estar em busca constante pelo conhecimento, pela atualização, para sempre poder entregar o que há de melhor. A pessoa, não adianta ter o brilho nos olhos, não adianta ter a esperança de entregar algo se ela não tem atitude, e a atitude é diária. É fácil ir quando está tudo cômodo, mas é muito difícil você fazer as coisas quando está muito difícil. Então é essa a grande diferença, é por isso que eu nunca tenho plano B. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. Meu nome é Vinícius Firmino, estou aqui do lado da minha host, Lari Lopes. Oi, gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto muito e eu tenho certeza que esse episódio vai ser maravilhoso, porque nós estamos com um casal que, além da vida a dois, também empreende juntos. É muito legal porque o Lucas, ele é médico, especialista em nutrologia, ele fala sobre emagrecimento e performance, e a Luísa vem com toda a expertise dela de administração de pessoas, de atendimento ao cliente, dando toda essa estrutura e robustez para o Instituto Dr. Lucas Augusto. Prazer enorme estar aqui com vocês, é muito bom poder compartilhar esse bate-papo aí com Prazer vocês. todo meu, prazer quem tá aí vendo, satisfação imensa. Vambora. Eu gosto muito de começar com aquela pergunta de qual foi o seu clique, o que mudou a vida de vocês, por quê? A gente tem a medicina na teoria, mas a gente tem a medicina na vida prática. Eu vejo o quanto você muda a vida dos seus pacientes através do emagrecimento, da performance e vida saudável, mas eu vi o quanto vocês trouxeram isso para a vida de vocês. E pensando no biotipo, vocês não são pessoas que estão próximas à obesidade. Vocês escolheram a saúde. Eu queria saber o que foi que deu esse clique em vocês dois. Na verdade que a saúde não foi uma escolha, foi uma necessidade, né? A Luísa, quando me conheceu, estava mais de 15 quilos abaixo do peso que eu estou hoje. Além disso, super sobrecarregado, trabalhava na Marinha, cirurgia, 2 hospitais, a área de emagrecimento, e tudo isso eu não tinha tempo. Eu dormia no Uber, chegava em casa, nosso tempo a 2 eu era dormindo, então isso realmente não me dava nenhuma paz. E aí, com o tempo, eu fui vendo tanto que eu estava saturado, e assim, foi um período necessário, eu precisei passar por isso, mas quando eu percebi que eu estava chegando no meu limite, isso eu percebi através dela. Não tem saúde que sustenta isso. Não tem. Eu comecei realmente a precisar sair de alguns empregos para poder dedicar realmente ao que eu gostava. E aí sim colocar minha saúde em primeiro lugar. Lu, e você acha que esse clique de vida saudável com você, ela já sempre fez parte de quem você é? Ou você acha que mudou depois que vocês começaram a trabalhar juntos, enfim? Com certeza foi depois. Eu nunca gostei de exercício físico. Eu sempre fui muito... Eu não fui a criança que praticava esporte, eu não fazia nada. E aí eu conheci ele, eu estava pré-diabética. Caramba. De comer carboidrato, eu não era doce. E engraçado, você sempre teve esse biotipo mais magra. Sim. E a gente correlaciona pré-diabético com alguém que está com um pouco acima do peso. Exatamente. A louca do carboidrato. E a gente também associa ao doce, e era o carboidrato mesmo. Eu de madrugada comia macarrão, se eu estava com fome. Eu não tinha o menor conhecimento de que isso fazia mal para o meu corpo. E aí eu conheci ele e ele falou, olha, ou a gente termina ou você vai fazer exercício físico e consertar a saúde. E aí a gente começou junto. Foi muito difícil, porque no início do relacionamento mil maravilhas, né? E o nosso início do relacionamento foi muito tenso por causa disso. Quando eu a conheci, eu pedi os exames dela para ver como que tava tudo. E aí eu lá checando como tá esse histórico. Quando eu vi que ela tava pré-diabética, eu desesperei. Falei, não é possível. Eu falei pra ela, você pode ser tudo nessa vida. Se você tivesse diabética, tudo bem. Mas se você virar diabética comigo, pra mim não vai ser nenhum tipo de exemplo. Então não tem opção. Ah, mas eu não gosto. A Luísa, ela sempre foi uma menina muito da manhã. A Luísa vivia até 1 da tarde. Passava disso, ela era um vegetal. Depois do almoço, eu... Vegetal. Então, assim, ela já fala assim, malha à noite, que você já vai passar o dia todo... toda com raiva, faz à noite. Não, ela não tinha vida. Aí com isso ela começou a se ajustar e com o tempo ela foi percebendo os benefícios que isso trazia para ela e colocou isso dentro da rotina dela. Coisa que, tipo assim, até hoje tem muitas coisas que a gente ajusta. Ah, com certeza. Eu continuo não gostando, mas assim, hoje eu já tenho a consciência de que isso é importante. Isso é tão Pra minha válido, saúde, né? E até também essa questão do início do relacionamento, eu tava assistindo ontem um podcast do Guto Galamba, e aí perguntaram, porque ele é bem polêmico, né? Perguntaram pra ele assim, se a sua mulher engordasse, você largaria ela? E aí ele falou, gente, eu vou ser bem sincero em relação a isso. Eu já tive uma namorada, quando era na infância, que ela engordou,
E ele falou que desde novo ele sempre ele adorava fazer exercício. Ele falou, cara, quando ela engordou, ela começou, e não foi o fato dela ter engordado, porque ela continua uma mulher muito linda, só que ela não conseguia mais ir pra praia. Eu amo praia, ela não consegue mais ir pra praia. E isso já foi atrapalhando o nosso relacionamento. Um outro ponto, ela sempre ficava muito indisposta, e ela não queria mais ir pra academia. E aí não fazia mais sentido o meu estilo de vida com o estilo de vida dela. E aí por isso que a gente acabou terminando. Não foi o fato dela ter engordado, e até a questão da diabetes. Cara, o estilo de vida dela seria totalmente diferente do seu, né? Exato, mas tem outro fator. A gente tem que entender por esse lado, e esse ponto é muito importante, que casal que quer crescer junto, ele tem que estar junto. É igual quando a mulher está na menopausa, chega para ser tratada, eu falo, então marido, como é que tá? Não adianta ajustar um e não ajustar o outro. A mesma coisa funciona em qualquer etapa da vida. No entanto, quando se trata da obesidade, a gente tem que entender que a obesidade ela é uma doença, e a pessoa é mais vítima do que culpada daquele contexto. Existem mais de 70 fatores que influenciam na obesidade. E aí, a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a dar o suporte para a pessoa sair daquela situação. Agora, o que torna-se insustentável? Se a pessoa quer permanecer naquela situação e usa o fato, a situação que ela está, como muleta para poder se justificar da falta de boa vontade para poder crescer. E é tão louco o que você falou, porque aqui no escritório a gente tem o que a gente fala que é declaração de saúde, né? Quando o cliente compra um produto de saúde, ele declara. E a dúvida de todo mundo é exatamente essa, porque as pessoas acreditam que a obesidade é só um fator. Não é. E não uma doença, uma patologia. E você olha aqui, tem perguntas sobre diabetes, tem perguntas sobre respiração, e no final tem peso e altura. E se aquele peso e altura bate o MC que entra na obesidade grau 1, isso é uma doença pré-existente. Mas as pessoas não consideram e ainda se assustam. Como assim eu tenho uma doença pré-existente de obesidade? Eu acho que o termo obesidade ele é tão tabuzado assim que a pessoa fala, eu obesa, né? E isso se relaciona muito, inclusive, à aceitação da pessoa a fazer o tratamento. Enquanto ela não entender que a obesidade é uma doença, ela não vai tratar. Porque eu sempre falo o seguinte, isso até choca um pouco, exercício físico e alimentação não são efetivos para emagrecer. São essenciais na manutenção do peso e vai trazer saúde como um todo. Mas para emagrecer, se fosse assim, não tinha gordura no mundo. Então, por que é tão fácil as pessoas entenderem quando você vai fazer o seguro? Por exemplo, quem tem diabetes usa 2, 3 remédios. Quem tem hipertensão também. Quem tem HIV, um coquetel. E por que com a obesidade é diferente? Aí, quando vai entender isso, quer usar só uma medicação? Ah, será que quando eu emagrecer eu vou parar a medicação? Não, é algo para a vida toda que você tem que entender, você tem que controlar, porque só vai somatizando outros problemas junto à obesidade, não é só com relação a peso. E eu fico pensando no lugar da mulher, o olhar da mulher diante de uma clínica, porque imagina, hoje olhando para você é uma mulher bonita, bem posta, e normalmente eu vejo que o consultório se torna, na verdade, um local de atendimento psicológico também, né? 100%. Porque vocês trabalham o quê? Autoestima. Eu queria que vocês contassem um pouco desse atendimento ao cliente, que você fica ali no front, o que vocês veem aí de cases? Porque, poxa, eu acho que a pessoa antes e depois de um tratamento, ela é outra, né? Olha, quando a pessoa vem, né, pra gente querendo marcar uma consulta, a gente pergunta, o que te levou a marcar e tal? A maioria preciso emagrecer, não estou me sentindo bem. Então, o relacionamento com o cliente, né, que não deixa de ser um cliente, precisa partir da recepção da gente, não é só com o médico. Então, o paciente ele precisa se sentir acolhido também pela gente. E quando eles veem que está sendo acolhido pela gente, eles sentem aquela amizade, sabe? E aí vai para o médico e a gente faz realmente a gente cria uma amizade com todos os pacientes. Você sabe que eu fui no instituto, importante, né? Eu fui no instituto e eu lembro que quando eu cheguei na sala, gente, o instituto é chiquérrimo, lindo. Eles têm unidade no Rio de Janeiro e em Goiânia. E você entra na sala, não é o Lucas que vai te pesar. Então tá lá uma das meninas da equipe. E, poxa, a mulher tá tirando a roupa. E ninguém tá tirando a roupa, que é obeso linda. Ai, adoro minha gordura. Não! E eles trazem todo esse lugar de acolhimento, né? Isso é muito interessante. Ela já começa a desabafar com a gente ali. E a gente fala, não, vai dar certo, fica tranquila. O doutor vai te apresentar um protocolo, vai conversar com você, vai explicar. A gente tem que preparar o paciente antes de ir pro médico. Então, eu sempre bato muito essa real com a equipe, porque eu tenho duas opções. Eu, como médico e como empresário. Ou os meus funcionários são a minha cara, ou sou a cara deles. Eu não estou disposto a ser a segunda opção. Não por menosprezar isso aí, mas é porque assim, o atendimento ele é tão global, ele envolve tantos fatores, que não adianta o paciente ter uma experiência maravilhosa dentro do consultório e lá fora não. Igual ela falou, assim, eu sou a última pessoa que o paciente vai ver. A primeira pessoa
é a recepção, quando vai fazer um agendamento e tudo mais. Então, se não tem essa afinidade, se não tem essa conexão, esse rapport, realmente, toda a conexão vai se quebrar. Ah, pode ter, tive um ótimo atendimento, mas aí chegou na recepção, foi maltratado. E aí, como que vai ficar essa situação? Então, assim, quebra tudo ali, e aí quebra, inclusive, a esperança do paciente a seguir com o tratamento. Porque eu sempre falo, todo obeso, ele é frustrado. Ele já tentou várias e várias vezes ali antes de chegar em mim. É raro quando o paciente chega assim, é a primeira vez que chegou ali em mim. Se ele chega ali e tem essa experiência ruim, já acabou, e talvez assim, a esperança que tinha dele mudar a vida dele já era. É muito mais do que emagrecer a pessoa, é de mudar o contexto de vida que ela está. Cara, que loucura, hein? E você, desde novo, sempre teve essa vontade? A sua família tem médicos? O que te fez despertar para essa área? Cara, isso foi assim, algo que eu sempre falo que eu não escolhi a medicina que me escolheu. É algo que, assim, que Deus colocou na minha vida como um real propósito. Porque eu passei aos 16 anos, eu amo o que eu faço, mas eu não entrei para seguir nessa área que eu sigo agora. A minha família tem um histórico de câncer absurdo, tanto parte de pai quanto parte de mãe. O meu avô, ele teve um AVC comigo. Tinha uns 9 anos, mais ou menos. Nossa. E ali eu acompanhando aquilo ali, aquela sensação de impotência me movia muito. Tanto que ele, antes dele falecer, ele foi a primeira pessoa que eu falei que eu gostaria de fazer medicina. Na minha família não tem ninguém que fez medicina. Então seria um desafio muito grande. Eu lembro que hoje meus pais eles me deram todo apoio para eu poder chegar onde eu cheguei. Mas no início meu pai falou assim, cara, você é louco, porque a gente é do agro, a fazenda tá tudo aqui encaminhado, é só você pegar e seguir. A gente passou por tudo isso para você ir numa área que não tem ninguém. Mas não se trata de eu ter uma facilidade, um caminho aberto ali, mas se trata de uma escolha que eu tive para um mover, que na minha concepção é um mover de Deus para poder transformar outras pessoas. Então isso, desde o início da minha faculdade, nas minhas formações, isso se tornou necessário, independente das dificuldades que estavam por vir. Então a medicina me escolheu e eu escolhi ela como algo, como um sacerdócio realmente. Caramba, que incrível. E você falou que passou aos 16 anos de idade. 16 anos. Conta melhor isso daí, porque tem tanta gente que fica estudando para medicina e passa na 5ª. Tem uma pessoa que eu conheço que passou na 9ª vez, assim, já tava largando e conseguiu passar. Mas, pô, como é que foi? O que tu fez para poder conseguir? Na verdade, é que, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito tranquila nesse sentido de prova, que eu sou muito caxias. Eu traço um objetivo e falo assim, cara, isso vai demorar 10 anos, não me importa, eu vou fazer acontecer. E eu sempre fui muito caxias. E como eu passei muito novo e sempre fui muito inteligente nesse sentido, na verdade, eu nunca me considerei inteligente, porque inteligente é aquela pessoa que, assim, sentou, leu, aprendeu, foi lá e fez. Sim. Eu não sou assim. Então, eu tenho que fazer resumo, eu tenho que fazer flashcards, eu tenho que fazer mapa mental, eu tenho que estudar 1000 coisas. Mas quando eu aprendo, acabou. Eu lembro das coisas lá de ciências, lá do ensino fundamental, eu lembro de tudo. Nossa. Só que eu preciso ter esse papel que, assim, é árduo, demora, tem suor. E como eu passei sempre muito novo nas coisas, eu nunca tive o respeito. Eu passei pesando 49 quilos. Eu lembro direitinho que na época eu fui na igreja e aí eu contei lá que eu passei e tudo, mas quando eu desci assim do altar, vi uma senhora chorando. Me abraçou, fica tranquilo, você vai passar. Eu também tive um neto que tá com câncer e tudo. Eu olhei e falei, não, senhora, eu não passei pra medicina, eu não tô com câncer, não. Ela me viu dessa finura. Cabeça raspada, aconteceu alguma merda. Então, tipo assim, aí eu entrei, um dos mais novos da turma. Cara, eu tinha que me impor de alguma forma. A aparência, que a gente sabe falar que tem aquele primeiro impacto, zero. Então, a forma de eu conquistar o meu espaço sempre foi através do conhecimento. Legal. Então, tipo assim, eu quero conquistar eles ali. Então, para eu conquistar o respeito, eu vou conquistar na época de prova, que todo mundo se ajuda, né? Então, era ali que as coisas começaram a rodar. Então, assim, eu não vivi, parte da minha vida foi uma vida de muita abdicação, para depois eu começar a viver algumas coisas que normalmente as pessoas vivem na adolescência e tudo mais. Mas foi muito difícil, porque além de filho único, eu passei numa cidade completamente diferente, passei em Brasília. Então, aquela questão de que Deus que cuidou, porque sem maturidade, tinha um conhecimento, mas não tinha maturidade. Morando sozinho, numa cidade longe de toda a família. Então, assim, foi um contexto que foi muito árduo, foi muito difícil, mas você muito fez gratificante. acontecer. É aquela questão, para mim, nunca tem plano B. É isso. Eu tenho que fazer acontecer. Então, assim, se vou para outro plano, na verdade é porque aquele concluiu e eu tenho que fazer uma coisa nova.
Então, não tem margem. Porque quando você tenta, não faz. Não dá. E é muito legal o que você falou, porque você precisou mostrar através da sua imagem quem você já era. Porque, na verdade, você já era essa pessoa. E me leva a Lu, que é especialista em moda, é especialista em roupa, em imagem. Eu queria que você contasse isso, porque a gente começa a ver hoje... O doutor tem um currículo que prova que ele é um médico de tamanha qualidade. Mas a minha imagem foi ela. É isso. É isso. Conta das E roupas. esse poder de imagem, né? Eu queria que você contasse isso, porque isso muda tudo. Porque, poxa, a pessoa com a autoridade certa, mas com a imagem errada, não passa nenhuma confiabilidade. Não adianta, Não. tem dia de chapéu lá de Goiás. Né? Não, para. Eu não chegava a esse ponto, não. Ô, Goiânia! Mas eu usava shorts de carga. Ele usava bermuda carga, aquela com os bolsos do lado, sabe? Sapatênis. Artigo 1 da Lei Maria da Moda, preso em flagrante. Eu conheci ele, aí ele falou, vou tomar um banho ali rapidinho, escolhe minha roupa. Eu falei, pode deixar. Eu abri o guarda-roupa dele e falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí ele saiu, eu falei assim, você usa isso aqui? Aí ele, não. Eu falei, eu posso tirar? Aí ele, faz o seguinte, tira aí o que você não gostar. Eu tirei 62 peças do guarda-roupa dele. Gente, ele me deu liberdade. Não, mas ela abusou da liberdade. Ela abusou da liberdade. Do relacionamento, sabe? Que ele vai fazer tudo que Se você você pede. fala, ele jamais vai brigar. Ela foi estratégica. Aí eu falei pra ele, você tem que se vestir pra onde você quer chegar. É isso. Você não vai chegar a lugar nenhum vestido desse jeito. As pessoas não vão te dar credibilidade vestido desse jeito. Você é médico, as pessoas não dão credibilidade, você é novo. Então as pessoas falam assim, ué, mas você é tão novo, você já é médico, qual a sua especialidade? Eles perguntam isso pra ele. Aí eu falei assim, então você tem que se vestir direitinho. Aí eu levei ele pro shopping, ele, tá, seguinte, vamos no shopping ali então, você me ajuda a escolher mais roupas. Fui para lá no Shopping Blow. Nossa. Aí eu ajudei ele a mudar o estilo dele. E eu lembro que o Lucas, ele trabalhou por muito tempo dentro de um grande hospital no Rio de Janeiro, que é o Copstar, o Copador, que é um hospital de luxo. E eu lembro que você começou a postar exatamente sobre o poder da imagem nas consultas, nos atendimentos. E aí foi, se não me engano, até uma direção que o hospital deu. Conta um pouquinho sobre isso. Eu fiz toda a consultoria de imagem depois, justamente por orientação do próprio hospital, porque você tem que usar roupa social. Você não pode só colocar um jaleco ou um pijama cirúrgico, como se usa em alguns hospitais, não. Você tem que estar, porque você atende a galera de alto nível. E a galera vê a questão de hotelaria. Você vai nos grandes hospitais aqui, você fala assim, não estou no hospital. Você vai, por exemplo, eu operei aqui no Blanc. Aquilo ali é um hotel. Não, o Blanc, então, assim, não tem essa opção. E isso que a Luísa falou, cara, é muita verdade, porque, como eu disse ali, eu passei a vida toda criando provas de conhecimento, adquirir todo o conhecimento. Agora, como a pessoa tem acesso ao conhecimento se ela não me dá credibilidade? Então, foi necessário essa mudança. Beleza, aí me ajustei. Só quando aquela sensação lá em Goiás fala assim, a roupa não assenta. Você fala assim... Você coloca a roupa, tá aquele negócio largo, feio. Aí eu trabalhando com performance, sem performance. Falando pra galera dormir, não dormia. Falando pra fazer exercício, que tempo. Falando pra comer bem, mal comia. Eu era um hipócrita. Caraca. Tinha o conhecimento, mas não aplicava. E isso me fez frustrar empresarialmente. Porque, tipo assim, eu não tinha os resultados que eu queria como empresário, mas porque eu também não conseguia passar esta imagem. E aí, quando eu consegui acessar um certo ponto, que eu coloquei tanto o conhecimento quanto a imagem em uma só pessoa, isso facilitou muito minha vida. Mas muito. Mas foi um trabalho, assim, que foi gradativo. E eu falo, relacionamento, ou a pessoa te puxa pra cima ou te puxa pra baixo. É verdade. A Luísa veio pra poder me puxar pra cima. Nossa, obrigada. Ela encurtou muito o meu Eu tempo. falei assim, não adianta nada você cuidar da saúde das pessoas e destruir a sua. Você não tem tempo para um lazer, gente. Ele chegava em casa, ele queria dormir. Eu Porque trabalhava ele tava literalmente cansado. domingo a domingo. Que Todos os dias da semana. Todos os dias. E era assim, eu tinha hora pra sair, mas eu não tinha hora pra voltar. Tinha dia que eu voltava 9, tem dia que eu voltava 2. E 7 eu A tava gente lá. brinca que eu só fiquei com ele porque eu amava mesmo. Porque, Não, olha, você comprou na planta e valorizou. Comprou na planta, é. Essa comprou na planta. Na real, tava no terreno baldio. Não, e é muito legal você falar desse tema, porque o último episódio que nós gravamos, veio um cara que ele é especialista na parte de medicina de análise financeira para médicos. Cara, ele deu uma aula e uma coisa que ele falou que eu não sabia. 70% dos médicos, eles estão com o nome sujo. Muito comum. Deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu fiquei chocado com isso, É irmão. absurdo. Passa o seguinte,
Normalmente, igual você falou, assim, a pessoa não passa de primeira. Então, vamos lá. Ela fez ali toda a formação dela, ensino médio, fundamental. Vamos supor que ela passou. Se ela passou, ela vai ter uma jornada de 6 anos. Quando ela se compara com os outros amigos que não fizeram medicina, o que forma muito tarde é 4. Então, ali, você já tem um delay de 2 anos ali. Que muita coisa acontece. Muita coisa. Então, os seus amigos já estão no mercado de trabalho, já estão recebendo. Se é muito ou pouco, o papo é outro. Sim. E aí, ele não tem essa qualidade de vida, porque ele depende para poder ir para uma festa do dinheiro do pai. Então, ele vai ficando com aquela ânsia. Nesse meio termo, alguns casam. Alguns não identificaram aquela profissão. Eles mudam de profissão e você continua ali na mesma. Só que não existe bom médico que saiu da faculdade. Você tem que se especializar. Aí vai mais 2, 3 anos, no mínimo. Então, quando a pessoa sai da faculdade, ele pode pelo menos ganhar dinheiro, porque a gente não tem estágio remunerado, não tem nada. Como é um período integral, você não consegue arrumar nenhum freelance, nada. Então, você sai com sangue no olho para poder fazer esse dinheiro. Então, o sangue tá ali. Tanto é que na pandemia eu fazia 72 horas seguidas de plantão. Que isso. Então, tipo assim, era tipo assim, ó. O plantão era das 7 da manhã às 7 da noite. Quando dava 5, a galera tava pegando Covid, eu fiz meu nome muito assim também. O fulano de tal pegou Covid, não vai poder vir. Eu pensava assim, cara, se eu for pra casa, minha família é toda de Goiás, eu sozinho lá no Rio. Se eu for pra casa, eu vou ter que pedir iFood, vou gastar. Aqui, pelo menos é um hospital de luxo, a comida é gostosa. Então eu vou comer aqui. Aí eu descobri que no centro cirúrgico, um banheiro. Então o que eu fiz? Eu peguei um monte de camisa, de roupa, levei pra lá, dormia lá, comia, ficava lá. Eu maratonava, pegava todos os plantões. Todo meu apartamento eu montei dessa forma. Então, o médico tem um benefício que nenhuma outra área tem. O médico é excelente, ele faz dinheiro. Então, qualquer outra área, chegou no final do mês, falta 5 mil reais para poder pagar o cartão. 2 opções. Ou ele pega emprestado, ou vai para o cheque especial, ou ele rouba. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Agora, o médico, nem que ele vai na biboca. Dá um plantão lá, ele faz 5 plantões, ele pagou o cartão. Só que, durante esses 6 anos, além de ter essa raiva, essa angústia ali de você não estar produzindo em nada, a gente nunca teve uma aula de educação financeira. Ele falou exatamente A gente nunca teve uma aula de gestão de clínica. A gente nunca teve aula de nada. Então, você passa a contar a sua vida de plantão. Nossa, eu quero comprar essa TV. Essa TV é quanto? 3 mil. 3 plantões. Deixa eu ir lá. Aí você começa a contar. E aí você começa a se embaraçar totalmente. Quando você vê, você está totalmente embolado. Vamos longe, não? Quantos dias eu trabalhava quando eu conheci a Luísa? 7. Então, eu trabalhava todos os dias. E teve uma época dessa aí que eu já cheguei a ter 70 mil no cheque especial. Teve uma vez, eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Eu acordei de madrugada e assim, desesperado. Levantei e fui fazer conta. E aí foi a primeira vez que eu abri a minha vida financeira pra Luísa. Ela acordou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, olha só. Fiquei desesperada, porque eu sempre fui econômica. Muito. Ela é o extremo oposto. Se eu não tenho dinheiro pra comprar, eu não compro. Eu não gastava nada no cartão de crédito. Eu mereço. Era sempre assim. Sabe? Caraca, isso é difícil. Eu não tinha cartão de crédito. Eu falei assim, não preciso, porque se eu não tenho, eu não compro. Caramba, hein? Ó. Você entendeu? Então foi assim, Aí a gente conseguiu achar o denominador, né? Porque ela era muito outro extremo. Tipo assim, não! Eu mereço, tô triste. Eu não era mão de vaca, eu era econômica. Eu ia falar isso aqui Era numa realista. ponta mão de vaca. Era outro dono da fazenda. Queria tudo. Não, só herdeiro, que o dono era não. No cheque especial, 70 pau. Então isso foi um processo até começar a entender. Tanto é que hoje eu tenho essas 2 clínicas. Que hoje eu falo, eu sou mais empresário do que médico. Não, e eu ia até tocar nesse assunto, Lu, porque hoje essa experiência que você passou... Você tem quantos anos de medicina hoje, formada? 8. 8 anos de medicina, você já passou o pão que o diabo amassou e hoje a sua carreira está em ascensão. E, inclusive, você conta isso na sua mentoria, né? Que você estava até comentando com a gente sobre o poder dessa gestão clínica. Porque, cara, não adianta só ser bom. Lá, não adianta. Você vê muitos excelentes profissionais. Você fala assim, cara, e aquele que é, cara, hiper, mega power, inteligente da sua turma? Você fala assim, cara, isso vai ter super sucesso. Sabe onde ele está? Ele está em alguma rede pública, sendo uma referência daquela rede pública, ganhando ali o seu dinheiro, que é mais alto, mas vivendo naquela mesmice. Se ele for para o consultório, ele não sabe precificar nada. Ele não sabe o que é ROI, ele não sabe lei trabalhista, ele não sabe de nada. E aí ele começa a tomar na cara. E aí ele se frustra.
E aí ele não tem uma pessoa para encurtar. Se pega uma pessoa, por exemplo, no meu caso, por exemplo, se hoje se eu tiver um filho, lógico, eu vou pensar igual meu pai. Eu queria tanto, montei aqui, tá pronto, mas se ele não quiser, é a opção dele. Mas se ele quiser, tudo que eu passei, ele não vai precisar passar. Ele pegou toda a estrutura pronta. Ele só vai aprender o básico e tocar o negócio. Isso é diferente. Agora, eu pegar o negócio do zero e estruturar ele, a maior parte das clínicas hoje médicas, isso não funciona só para clínica, mas para todas as empresas, no segundo ano tá fechando. Eu conheci agora, no final de semana, uma médica que montou uma clínica, uma estrutura absurda, em 1 ano e meio fechou. É isso. Engraçado, né? Fechou ainda gerando caixa, porque acho que aqui é um ponto importante. Ela continuava atendendo, a agenda dela era cheia, mas a falta de administração da empresa fez a empresa Mas quebrar. é isso, por exemplo, quando eu comecei a parte de empresário, eu aprendi nessa fase. Eu peguei assim, quebrado, sem tempo para trabalhar, vivendo caos. Aí o primeiro emprego que eu saí, Marinha. Era oficial da Marinha. Só que eu era completamente preso. Falei, o que tira mais a minha liberdade hoje, como médico? Chamaram ele de doido. Pra baixo. Caraca, Aí, beleza. Mas isso é uma decisão... Não, aí eu peguei e falei assim, olha só. Amor, vou hoje pedir baixa da Marinha. Aí eu cheguei lá... Do não, nada, Eu assim, falei, você tem todo o meu apoio. eu cheguei lá e falei assim, olha, eu vim pra poder, eu queria falar com o comandante. Cara, eu fui parar no Almirante. Eu cheguei lá 9 da manhã, fui parar à noite. E era assim, a gente tem 6 meses pra dar tua baixa. Aí, como eu já tava quase num burnout, ali surtando, eu virei e falei assim, olha só, nem que eu vá preso. Mas eu não vou trabalhar mais em um dia. Então você vai preso. Eu falei, ótimo, bom que eu vou descansar. Mas eu quero ver quem vai me obrigar a trabalhar, quem vai me obrigar a fazer qualquer coisa, nada. Vai ser um prejuízo pra vocês, que vocês vão ter que me manter. Caraca, irmão. Foi um desgaste. Eu sei que eu abri... Quando você pede baixa, você ganha um soldo, um salário proporcional aos anos que você trabalhou. Eu abri mão de tudo isso. Sério, vai poder conseguir sair logo. Pra sair logo. Caraca, No dia seguinte eu pedi baixa. Eu saí. Que Então assim, eu não pisei no dia seguinte lá. Eu só fui lá, na verdade, fui sim pra poder fazer os exames pra poder sair. E tua família falou, endoidou. Meu irmão, deixa eu te falar, eu tava numa situação tão pesada, que eu não comuniquei nada pra família. E ele morava a quantos mil quilômetros de casa? Ninguém ia saber. Mas e quando eles souberam disso? Porque, cara, eles foram saber e falaram assim, é sério que você saiu? Estabilidade? Você tem plano de saúde agora. Seu plano de saúde é o IPASGO, só cobre aqui em Goiás. E aí, você vai fazer o quê? Eu falei assim, eu não posso ficar doente. Caraca. Tanto é que eu peguei Covid, como eu sempre fui muito dado, comunicativo e tudo mais, os meus colegas de trabalho iam na minha casa para poder me tratar. Porque, para onde que eu ia? Eu não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Então, assim, eu precisei passar por isso. Aí, quando chegou no final do outro mês, eu comecei a perceber que o meu salário não mudou absolutamente nada. Eu consegui pegar um pouquinho mais de plantão ali, tinha uma vida mais tranquila, mas não teve um impacto negativo eu ter menos trabalho. Então você estava refém daquilo. Na Exato. Marinha você ia todo dia? Todos os dias. Caraca. O que mudava era a carga horária, né? Que por causa da patente você vai diminuindo a carga horária. Você não precisa ficar às 12 horas, mas eu ficava 6. Mas era 6 assim. Eu morava no Leblon. Fora o desgaste do caminho. Eu morava no Leblon. Aí onde eu tava lotado era na Penha. Nossa. Ambulatório Naval da Penha. Irmão. Aí eu lembro o seguinte, Não, para eu é possível. conseguir fazer isso, eu tinha que pegar o metrô no Rio de Janeiro, abre às 5 horas da manhã. Então tinha o metrô Antero de Cantal caminhando. Aí eu vivia aquela lá de novela, no Leblon. Ali é muito bom, né? Aí eu entrava no metrô. Aí já, Rio de Janeiro. Aí eu ia lá pra Estação Central. Nossa. No centro do Rio. Eu saía da Estação Central, eu pegava o ônibus pra pegar a Avenida Brasil pra poder descer, só que na minha mala tava a minha farda e eu não podia ser parado, porque se o bandido visse que eu tava com farda, me matava, nem sem saber que eu era médico, eu era militar. Meu Deus, irmão. Então eu vivi essa loucura. Teve uma vez eu fui pro Marcílio Dias dar o plantão, assim, os primeiros plantões que eu fui dar no Marcílio Dias. Quando eu tava chegando, o portão fechou, começou o tiroteio, tava tendo a polícia tava entrando na comunidade lá que não é pacificada. Saiu o helicóptero passando, meu primo em Goiás, vendo tudo. Eu mandei, meu irmão, se acontecer alguma coisa, você tá vendo aí, não sei o quê, porque eu precisava dar notícia pra alguém. E eu assim, deitado no chão, entre o Uber, a porta, esperando abrir pra poder correr, desespero. Então, uma coisa que eu nunca vivi na vida. Você morou no Leblon porque você é rico? Não! Foi uma das coisas que me fez endividar. Mas eu morava no Leblon porque eu peguei o mapa e falei assim, olha assim, ó,
Era o que ele conhecia, né? Aonde não tem tão perto uma favela. Então aqui é um pouquinho mais seguro. Então eu peguei e fui pra lá. Tanto é que uma amiga minha escolheu o apartamento pra mim, eu cheguei com as 2 malas, eu cheguei, pronto, acabou. Eu nem olhei o apartamento. Não fui eu que escolhi. Então, assim, eu precisei. Aí depois desse desgaste, eu voltei, comecei a sair dos trabalhos, saí do Copador, fiquei no Star, depois saí. Aí quando eu saí da cirurgia, aí que me chamaram de louco mesmo. E aí isso eu fiz questão de esconder da família. Porque só pra contextualizar, você Fazia é cirurgia do aparelho formado, digestivo. você pegou uma especialidade, a residência em cirurgia... Do aparelho digestivo, E bariátrico. aí, bariátrica. Então, era uma cirurgia de muitas horas, uma cirurgia que tem uma demanda altíssima. Acontece, Lari, que hoje a parte cirúrgica não é meio remunerada no Brasil, como a galera acha. Cirurgia do aparelho digestivo, por exemplo, um apendicite paga R$600 quando paga muito bem. Que isso, R$600? E pro médico o plano paga 3 meses depois. Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, você não tem um médico. Então, o que o cirurgião precisa? O cirurgião precisa estar de sobreaviso todos os dias. Porque ele não ganha na cirurgia. Ele ganha no volume de cirurgias. Nossa. E aí que começa a estar todo o desgaste. E aí, quando eu fui sair, eu lembro direitinho. O meu chefe da época olhou e falou assim, você tem certeza que você vai pra essa área? Porque eu te garanto que se você sair, nunca mais você vai operar no Rio de Janeiro. É mesmo. Então, tipo assim, eu precisei chegar no desgaste para poder tomar a decisão que era certa para mim, mas foi sob pressão. Caraca. E aí, quando eu fui sair de todos os trabalhos, até ficar na área que eu me identifiquei realmente, que é no emagrecimento efetivo, sem precisar fazer cirurgia, sem nada, eu já estava assim, super desgastado. Foi literalmente um passo de fé que ele deu. Eu fiquei pensando nisso, porque as grandes decisões e os grandes futuros dependem de ousadia, né? A gente olha historicamente os que despontaram aí na nossa vida de empreendedorismo e foram pessoas que se expuseram a decisões que são duras pra caramba. Então, poxa, você saiu de Goiás, você largou a Marinha, você largou uma especialidade que tecnicamente te dava uma estabilidade e foi testar. E foi empreender, e é sangue na veia mesmo, Mas, né? era muito daquilo que a gente conversou lá no início, né? Para mim nunca teve segunda opção. Eu nunca vivi de segunda opção. Eu preciso fazer isso aqui, eu vou fazer acontecer. Meu plano A, E plano como A. vou fazer? Não sei, eu vou fazer acontecer. E aí, Deus me ajudou muito e colocou as pessoas certas no meu caminho. As amizades certas, os contextos certos, para poder passar por todas essas etapas sequelado. Mas sigo bem. Ele escondeu da família. Aí, uma vez, a mãe dele veio perguntar, o Lucas saiu? E ele escondendo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei, sogra, tá tão loucura que eu não sei. Porque na minha cabeça, o que acontecia? Para eu justificar a minha saída, eu tinha que, assim, para eu convencê-los que estava tudo bem, eu tinha que estar muito bem profissionalmente na área que eu estava. É lógico. Assim, cara, aqui tá tão bom que eu saí por opção. É porque os pais têm medo, né? De... Entendeu? certeza. Então, tipo assim, ele falou assim, não, você tá de sacanagem que você fez isso. Se eu puder privar, né? Entendeu? Então, quando eles descobriram, foi aquele surto. Mas você já tá mais velho, você já sabe o que você faz e tudo mais. Aí, o suporte mesmo que eu tive foi após eles verem assim, os resultados, não só do crescimento profissional, como do resultado que eu entregava para os meus pacientes. Legal. E aí, eu comecei a atender em Goiânia. Então, eu tava ali, ia lá, fechava um dia, aí eu atendia. Aí, no outro mês, eu ia, era 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí eu comecei a atender, aí eu comecei a entrar num outro ciclo vicioso. Eu atendia das 7 da manhã e o último paciente saiu do meu consultório 2 da manhã. E 7 tava chamando o primeiro. Que isso, irmão. E aí eu vivi essa rotina de novo. Novembro do ano passado, quase um outro burnout. Outra virada de vida. Fui fazer o exame para outra cirurgia que eu fiz agora, um infarto. E aí foi o segundo... Teve infarto? Foi o segundo momento. isso, Lucas? Foi o segundo momento da minha vida que eu tive assim. Só que assim, eu não tive nenhuma repercussão, eu não tive nenhum sintoma, eu não tive nada. Fui descobrir no exame pré-operatório. E aí, no exame pré-operatório, deu. Aí foi fazer o teste de esforço, foi fazer toda aquela rotina. Só que a área não dá nenhuma interferência fisiológica para mim. Só que, por exemplo, quando eu corria, qualquer pessoa, a frequência cardíaca aumenta e a pressão aumenta. O que acontecia? Minha frequência cardíaca subia e minha pressão caía. Desmaiava. E aí a médica me desenganou, falando que eu nunca poderia performar. Foi quando eu peguei e entrei pra corrida. Falei assim, quer saber? Então beleza. Ano que vem eu tô fazendo a minha maratona do Rio. Ele se sentiu E desafiado. tu fez a meia maratona, né? É meio do ano agora. Eu não consegui correr nem 500 metros eu consegui correr. Eu concluí minha primeira corrida de 5, a de 7. E agora, dia 1º de dezembro, a primeira de 10. Nossa, irmão.
Cara, esse é o famoso skin the game, hein? Se eu fosse médico, eu já tava comprando tua mentoria agora. Era só tu mandar o link de pagamento e eu ia falar, bora. Fala parcela, porque eu tô ainda em inadimplente. Nossa, esse é muito forte. E você sabe que eu fico pensando assim, vocês conheceram no Rio de Janeiro, Sim. e aí a clínica deu super certo no Rio, e vocês replicaram a clínica em São Paulo, que inclusive te indico a coisa mais linda. Desculpa, em Goiânia. Goiânia. E aí eu queria te perguntar isso, Lu, essa escolha de sair do Rio e apoiar esse sonho em Goiânia, porque a gente está falando de duas cidades completamente Nossa, diferentes. completamente. E é o poder da escolha, da ousadia, né? E dela largar os sonhos dela pra viver os meus, né? Exato. Pra passar depois a ser os nossos. Olha, o mais difícil foi família. Eu sou muito apegada à minha família. Eu sinto falta. O que ajuda é que todo mês a gente está no Rio, porque a gente atende no Rio ainda. Mas foi mais difícil, mas Goiânia foi super fácil. Eu sempre fui uma carioca fajuta. Eu não ia pra praia. Aqui, bronze nenhum. Eu não ia pra praia. Então, assim, foi muito fácil, porque desde que eu conheci Goiânia, eu já gostei de Goiânia de primeira. É uma cidade muito família também. É uma cidade muito família, é um pouco mais tranquilo do caos do Rio, é mais seguro. Segura. E aí, quando o Rio começou a ficar mais perigoso, aí eu comecei a pensar mais ainda. Não, com certeza a gente vai ter... Aí eu comecei a pensar assim, eu não vou querer criar meus filhos no Rio. Eu não vou ter segurança nenhuma. Então, para mim, foi muito mais fácil. A dificuldade mesmo foi ficar longe da minha Mas família. ela fala isso porque isso vem muito da essência da pessoa. Por isso que eu falo sobre escolher a pessoa certa pra estar com você. Esse ponto é a Porque, chave. tipo assim, a Luísa, ela sempre é aquela pessoa assim, tá, eu fiz esse compromisso aqui com você. Aconteça o que acontecer, Eu tô com você. eu tô com você. Vou dar um exemplo. Nós tivemos, todo o nosso relacionamento, tá quanto tempo junto? 3 anos e 10 meses. Desse tempo todo, a gente terminou uma vez. A gente ficou de sexta a sexta. Nesse período aqui, eu tava mudando de consultório no Rio de Janeiro. No dia que ele terminou, no outro dia eu tava fazendo a mudança. Quando eu chego no consultório, quem tá lá? Ela. Eu não estou aqui por você. Eu estou aqui pelo compromisso que eu fiz. Foi. Então isso é muito dela, sabe? Inclusive, assim, dentro das coisas aqui que a gente fala de mudanças e tudo mais, a única traição que ela fez comigo durante essa semana, assim, ela falou, tem que te contar uma coisa. Eu falei, meu Deus, ficou com quantos? Não conta isso! Eu comi um miojo. Ai, é tão gostoso. Então, tipo assim, tudo isso que acontece que hoje pra ela, assim, é natural, é na verdade de uma rotina de vida que ela teve muito difícil, de muitos problemas, mas de muitas superações e determinação. E que formou a mulher que ela era. Que formou a mulher que ela tá. Então, tipo assim, hoje, o que eu coloco como responsabilidade com ela, eu não tenho que fazer o double check. Eu sei que ela vai chegar e vai fazer. E é uma relação de cumplicidade. Né? Muito. Trabalhar juntos não foi uma opção, foi uma necessidade. Que eu pedi à secretária e falei assim, agora beleza, agora eu preciso de você aqui, no front, aqui comigo até arrumar uma pessoa. E eu negava. 1, porque não estava fácil de arrumar a pessoa. 2, porque eu não estava com a grana. Não tava fácil. Pô, o CLT não é fácil não, pô. Eu falava, não, a gente vai misturar trabalho, não vai dar certo, não. E foi difícil. Até o momento que eu não tive escolha. Aí eu tive que ajudar ele. E, assim, a gente sabe separar muito bem essa parte de Eu pessoal, acredito que é profissional. muito essa escolha de separar, né, Vini? A gente trabalha junto há 4 anos e meio. E, obviamente, tem barracos nesse meio termo, é impossível não ter. Mas eu sou muito tranquila, assim, eu fecho a casinha, Vini, esposo, Vini, sócio, Vini e tal. Eu acho que quando a gente consegue, né, amor, separar essas facetas, fica muito mais tranquilo de lidar, né? Não, com certeza. E é muito importante. Cara, incrível. Vou te falar. Eu tô impactado aqui com a história, que muita coisa que eu não sabia. Mano, parabéns. Não, muitos parabéns. detalhes, né? Muitos detalhes. Muita coisa. E a gente já quero te conectar até agora. O Lucas acabou de entrar pro Clex Club. Pra quem não sabe, é a mentoria que a gente faz parte. E agora ele já é mais um sócio do Clex. E quero te conectar com o Felipe, né? O Felipe é um querido. Lu, queria até te fazer essa pergunta. Eu tenho certeza de que o poder da ambiência fez você ter essa mentalidade que você tem. Visto que, historicamente, a gente vê os médicos sendo médicos e não médicos sendo empreendedores. E eu queria te fazer essa pergunta, né? Que se você pudesse dar uma dica hoje para o teu colega médico, o que você falaria? O que mudou o seu game? O que mudou a estrutura? E é o Lucas que a gente vê sendo um profissional de referência. Poxa, você foi palestrar em vários lugares, recebeu prêmios internacionais, a gente viu agora em Nova York, enfim.
Quero que você conte um pouco o que fez esse Lucas. Qual é a dica que você poderia dar para esse colega médico? O médico, pela carreira que ele tem que fazer, não só da parte acadêmica, para poder passar, depois residência, fazer tudo isso aí, o médico ele é um profissional muito solitário. E é muito difícil hoje no mercado você confiar em outros profissionais. É aquela questão assim, eu acredito apenas em mim, em mais ninguém. Eu não acredito no raio-x feito pelo profissional, eu quero ver eu mesmo. Então, assim, o médico é isso. E isso acaba limitando ele, às vezes, de ter a opção de escolher bons mentores. Verdade. Porque o mentor, na verdade, não é aquele. É um técnico. Não é aquele cara que simplesmente escala. Mas ele escala a pessoa na posição correta. É aquela pessoa que vai realmente falar assim: olha só, eu errei nisso, 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 nisso. Só segue por esse caminho que vai facilitar. Então, quando eu entendi a importância de ter mentores, a importância de você estar sempre em mesas que as pessoas estão acima de você, você sempre vai pensar duas vezes, antes de fazer a escolha errada, antes de fazer a escolha por conta própria, antes de questionar, antes de perguntar. A gente tem muito essa, existe tanta inveja, existe tanta coisa, não vou contar, não vou compartilhar. Você tem que compartilhar sim, mas você tem que compartilhar com a pessoa certa. E a ambiência determina quem são as pessoas certas. A ambiência determina quem são as pessoas que realmente vão poder te ajudar. E é isso que vai tornar um grande profissional. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Não basta ser bom ou parecer bom. Você tem que estar com as pessoas que são boas. Que aí o caminho só flui. Caramba, hein? E até uma outra questão que eu percebo, acaba sendo um tabu muito grande no meio dos médicos, é a questão da venda, né? Que o médico ele precisa saber vender, o médico tem que ser um vendedor, e eu vejo que hoje, ainda mais também a galera do Clex, tem um movimento muito grande de trazer essa consciência. Assim, cara, o médico ele tem que ser... Até porque a pessoa que ela não é um vendedor, ela trabalha vendendo o tempo dela. O médico tem que ser vendedor, o médico tem que ganhar bem, e todas essas duas coisas são coisas que hoje a sociedade como um todo está começando a mudar essa mentalidade, porque... Quando eu falo que a medicina é um sacerdócio, não quer dizer que eu tenho que viver miseravelmente. Exatamente. Então, isso é uma grande diferença. Vender, por que eu tenho que vender? Não só para poder ter uma boa rentabilidade, porque a minha vida é feita de abdicações. Quando todo mundo está com a família, eu estou estudando. Quando todo mundo está... Quantos natais e ano novo eu perdi para estar de plantão, recebendo bêbados lá e vivendo uma vida muito difícil. Então, um bom profissional, qualquer área, não só médico, tem que ser bem remunerado. Segundo ponto, para eu convencer o paciente e mostrar para o paciente que ele tem que ter um bom resultado, que ele tem que aderir ao tratamento, eu estou fazendo automaticamente uma venda. E acaba que, como eu disse, o obeso já é frustrado, o obeso já tem vários problemas, o obeso já tem muitas frustrações, então ele precisa entender que o profissional vai fazer algo diferente para ele. Eu sempre falo, o paciente não tem que acreditar no médico. Ele tem que questionar. O médico que se ofende com o questionamento, ele vai dizendo o que ele acha, não estou aqui para achar nada. Então, toda a minha venda, eu vou mostrando em cima de resultados, evidências. Contra fatos não existe argumento. Pronto. E a chave é você olhar a venda, porque assim, a gente às vezes acha, é um tabu da sociedade, achar que venda é passar a perna. Nunca. É vender o protocolo. Eu tenho duas opções, as duas dão resultado. Essa dá mais resultado. Por que eu vou te passar essa? Isso é venda. A venda é o convencimento. Agora, a motivação da venda que vai determinar o caráter daquele profissional. E aí isso é uma outra pauta, porque isso é tão obrigação do profissional. É o mínimo que a gente é espera o mínimo das que pessoas. hoje as pessoas acabam se confundindo, que prescreve algo que não tem necessidade para poder rentabilizar mais. Então, hoje, por exemplo, a Luísa está aqui para não deixar eu mentir. Ai de quem? Na minha clínica, fala assim, doutor, prescreve porque a gente tem que bater tal meta. Ai de quem? Porque eu não tô ali. Às vezes tá assim, precisando de alguma coisa a mais. Cara, não prescrevi nada. Não teve prescrição? Não teve. Quando é a consulta? Mês que vem? Não, daqui 3 meses. Por quê? E você ganha o cara assim. E outra coisa, eu só durmo bem. Eu só durmo bem porque, 2 pontos. Pronto, 1. O paciente sai da minha sala, eu tenho certeza que tudo que tinha de dúvida para ele, eu esclareci. Então, saiu da sala, torna-se autorresponsabilidade. E segundo, que eu nunca prescrevi uma vitamina D sem a necessidade. Isso aí não é um peso que eu carrego e jamais carregarei. Então, hoje minhas condutas são baseadas em evidências, as minhas escolhas são as escolhas que tem mais moderno no mercado, e isso é venda, e isso não é nenhum tipo de problema. Eis os problemas da maior parte dos médicos, que tem os melhores protocolos, mas não prescreve porque elas julgam. Eu tenho certeza que você se ofenderia se eu falasse assim, Lari, faz esse tratamento aqui. Aí você fala assim,
depois você descobrisse que eu não prescrevi o melhor, porque eu olhei para tua cara e falei assim, talvez ela não tenha condições de fazer esse tratamento. Não cabe a mim esse julgamento. Eu já entendi a empregada doméstica, mas que tinha formado um filho juiz, e o juiz pagou todo o tratamento dela. Agora pensa se eu tivesse sabendo que ela é uma empregada doméstica, que mal conseguia falar comigo, que a consulta foi muito complicada, por questão de comunicação, e eu falasse, não, ela não tem condição, deixa eu passar só isso daqui. No mês seguinte ela voltou outra pessoa. Então, não cabe ao médico julgar, e sim vender aquilo que é de melhor para o paciente. Só se ele tem efetividade. Muito bom, Lu. Eu queria te fazer uma pergunta. Hoje em dia a gente vê uma série de questões no que diz respeito aos implantes hormonais, e foi até um debate que a Anvisa levantou no último ano. E foi a Anvisa mesmo, né, que proibiu e toda a coisa que aconteceu. Eu queria ouvir sua opinião diante disso, porque eu sou fruto de um implante hormonal seu, né? E a gente brinca o que era a Lari antes de um implante hormonal e a Lari depois, por todas as minhas questões pessoais que você pode abrir aqui sem problemas, mas eu queria entender isso. Por quê? O que é isso que aconteceu? Primeira coisa, quando a gente fala de dois temas muito polêmicos hoje no Brasil, são os implantes hormonais e os injetáveis, soroterapia, e há tantas repercussões negativas com isso, há de se deixar claro que o problema não é a soroterapia nem os implantes hormonais, e sim quem prescreve. O erro começa aí. E se há um erro de prescrição e não da efetividade daquele produto, deve-se aumentar a fiscalização e não a proibição. Exato. Segundo ponto, a Anvisa não é o órgão competente para fazer nenhum tipo de fiscalização. Ponto 3. Isso fere não só o direito do paciente de ter acesso a um tratamento efetivo e seguro, como ele fere o direito do médico de fazer a prescrição, autonomia médica. Isso é lei. E o último ponto. Quando eu vou fazer uma prescrição, eu não baseio no que eu acho, eu baseio nas evidências. Os implantes são falados mais recentemente, mas os implantes são desde 1970. Não é nenhuma novidade. Os implantes têm estudos mais do que suficientes. Quando a gente fala, por exemplo, da gestrinona, que muitas vezes as pessoas usam para fins estéticos, que é errado, mas a gestrinona é o padrão ouro para tratamento, por exemplo, de endometriose. E o maior pesquisador da gestrinona chama-se Josimar Coutinho, que é um médico brasileiro que se destacou no mundo todo pelos estudos dele relacionados aos implantes hormonais. Hoje, por exemplo, no início eu falei para vocês, a minha mãe tem um histórico de câncer bizarro na família. A chance da minha mãe ter câncer de mama hoje é muito mais alta comparado com qualquer pessoa. E a estabilidade hormonal da liberação que eu consigo calcular da dosagem específica para ela, eu trago a segurança. Então ela está na menopausa, minha mãe fica com sintomas depressivos quando ela não está com os hormônios em dia. Eu estou privando ela desse acesso. Então isso torna-se completamente tendencioso, sem nenhum embasamento científico. Sempre embasado, a proibição, ela veio através de denúncias de um site que não foi validado, que não tem nenhum tipo de aprovação, no qual, se você colocar lá, tem até um vídeo que viralizou muito na internet, que as pessoas colocavam assim, nome, mentira, e-mail, mentira@mentira.com.br, CPF, mentira, e tudo isso validava. Problemas, aí você clicava em todos ali. Foi através disso que eles tiveram? Então não cabe à Anvisa proibir. Isso é algo que não me traz nenhum tipo de preocupação em dois pontos. Primeiro, nenhum paciente me ligou e falou, doutor, você me passou algo que eu proibiu. Pelo contrário, a quantidade de pacientes que me ligaram foi, doutor, e agora? O que eu faço? Eu não posso viver sem. No desespero. Caramba. Porque o alinhamento está muito bem feito. E o segundo, o tratamento foi efetivo, então a pessoa sabe realmente aquilo é bom. Ponto. E outro motivo é porque quando a gente analisa todos os dados, a gente sabe que essa liminar vai cair. Agora, o que me alegra é que vai ter muito mais fiscalização. E isso é. O grande problema hoje do Brasil é que cursos de final de semana, sexta, sábado, domingo, faça com que a pessoa prescreva na segunda. E não é o que assim. a gente tem visto com Botox, né? Exatamente.
Então, assim, isso não repercute. Aí, quando a gente vai para a área do Botox, a gente vê outro problema. Por exemplo, que o dentista pode postar antes e depois. Não estou falando da qualidade da entrega deles. Mas eles podem fazer essa entrega do antes e depois. Aí chega o dermato, ele não pode fazer essa entrega. Aí começa a gerar uma competição desleal. Então, hoje, acaba que a gente acaba nadando contra a correnteza. É um lobby, né? É um lobby, é uma briga política. Muita então, coisa por assim, trás. não tem uma justificativa plausível. Não tem um estudo que fala que os implantes hormonais... Primeira regra dos implantes, quanto mais estável, melhor. A única via de administração que eu posso calcular a dosagem específica e dar uma liberação contínua são os implantes. Todos outros têm picos que aumentam o risco de câncer. Minha mãe jamais vai usar uma reposição de farmácia. Nem que eu precise mandar ela para um médico em outro país, ela não vai parar esse tipo de reposição. Então é isso que acontece hoje no Brasil, infelizmente. Mas isso vai cair. Gente. Se não fosse seguro, ele não colocava na mãe, em mim. Exato. Na minha mãe já colocou Gente, também. pelo amor de Deus, né? Porque, Na pô, avó. Então, Você vai matar a tua própria família? Exatamente. É meio estranho isso. Ai, Mas você que sabe que loucura, quando né? isso levantou, né, Vini? Vini que me trouxe essa notícia, Foi. eu fiquei pensando... Falei, nossa, qual é o sentido disso? Visto que na minha vida a gente tem um relato pessoal e de como você é antes e depois. E aí, isso até me leva para uma questão que é muito polêmica, mas é essa questão dos cursos de finais de semana. O que a gente mais vê hoje na área tem que ser de criminal... especialização, Exato. de aprimoramento. Exato. E não de E técnicas não de novas. capacitação, assim, do cara não sabe, ele aprende e aplica na Não, e aí você vê áreas, por exemplo, o cara não é médico e faz hiperspiração. Não, e assim, vale deixar muito claro que eu já fiz muito desses cursos, tá? Muito desses cursos. E eu sei por mim mesmo que eu não tenho nenhuma capacidade, às vezes, com curso. Demorou, assim, anos e anos para eu falar assim, cara, isso agora eu tenho a capacidade de prescrever porque eu tenho um domínio sobre isso. Tem vários outros assuntos, por exemplo, que hoje eu não me aventuro a tratar. Eu encaminho. Por quê? Eu não tive ainda o tempo para parar, para estudar aquilo, para poder falar assim, não, agora está validado. Eu não sou nenhum aventureiro. eu sou um exemplo disso. Eu acabei de descobrir que eu tenho lipedema. Não foi ele que me diagnosticou com lipedema. Eu encaminhei Ele pra uma me médica da encaminhou minha para uma clínica. médica que ela se especializou, estudou sobre isso. Inclusive, a gente descobriu por que a gestrinona faz tão bem para mim. Eu não vivo sem gestrinona também. Porque melhora muito a questão do lipedema que eu tenho. Que é a questão da retenção Da e tudo mais, retenção, né? do inchaço, que eu E tenho tá aí muito uma inchaço. coisa que tem levantado muito, né? A história do lipedema. É novo, desculpa Não, a ignorância. o diagnóstico está sendo mais Eu tenho prévio visto, agora. assim, até movimentos no Instagram, acho muito interessante, assim, gente, entendo que é o lipedema, porque, poxa, se não cuida, dá super ruim, não é isso? Isso. É por isso também que eu tenho que ir certinho nos exercícios físicos, na alimentação. Isso ajuda em tudo. É. O processo inflamatório dificulta muito o processo do lipedema. Entendi. Então, tipo assim, não tem cura para o lipedema. E não existe controle para o lipedema sem ter um estilo de vida completamente saudável. Aí que é o grande problema. É igual, agora vamos lá, voltando só para esse assunto aqui. Eu tenho muito conhecimento sobre lipedema, mas não julgo o suficiente para estabelecer um tratamento sobre isso. Então, tipo assim, hoje eu faço todo o controle e tudo mais, e havendo a necessidade eu faço um encaminhamento. Encaminhei ela mesma. Então, é uma pessoa que eu tenho, por exemplo, uma licença poética que eu vou se fazer. Hoje podia fazer testes com ela. Mas eu não estou aqui para fazer ciência. Então, eu encaminhei ela para a doutora Brenda avaliou ela, discutiu o caso comigo, mas assim, a conduta dela que prevaleceu. Então, assim, é muito complexo tudo isso daí. E aí, hoje a gente tem que analisar as coisas de uma forma muito fria. Na medicina, no empreendedorismo, em todas as áreas. Porque normalmente a gente está nadando contra a correnteza. Caramba, que aula, que podcast. Acredita, já estamos aqui há 1 hora. Mentira. Nossa, Passa- passou Passa bem. Eu sempre falo isso, todo mundo fica, não é possível. Não é possível, Caraca, sério. o assunto sério. Bateu isso já. Bateu. Nossa, eu tô chocada com as informações que vocês trouxeram. É muito forte pensar nisso, né? O quanto a medicina salva vidas e há interesses tão pessoais nessa salva. Não, e eu penso também o quanto a medicina ela está avançada, mas o quanto os médicos ainda estão ultrapassados. Né? Retrógrado. Tipo assim, os caras, eles ainda têm aquela mentalidade. Ontem, até foi no dia da gravação que nós fizemos com o Felipe, ele estava contando um caso de um médico que ele é quase que o número 1 em uma cirurgia que ele faz. O cara é muito referência na cirurgia. Só que ele cobra R$10.000, ele cobra tipo 25% mais barato comparado a outros cirurgiões. E ele tem uma taxa de inadimplência de quantos por cento? 22%. Cara, 22%, e ele não tem a coragem de cobrar. Mas olha isso, vamos lá. Ele é o referência, certo? Aí beleza. Aí tem ele, eu e outra aqui. Ele cobra 10, ela cobra 20, eu cobro 50. Só que eu terminei de me especializar agora. No desespero da pessoa, quando ela quer, ela fala assim,
qual é o melhor profissional que existe aqui em São Paulo? Ah, é o fulano. Quem cobra mais? Não, então vou nesse cobra mais. A pessoa associa o preço ao resultado. Exatamente. Entendeu? Não que isso deve ser um padrão, mas a uma precificação predisposição que a gente é tem. algo que você tem que pensar para o paciente. Senão você não se valoriza, você vira escravo do próprio trabalho. Exato. 2, você não vai ter nenhum tipo de paciente. As pessoas, infelizmente, associam muito a isso. E é muito normal isso aí, mas é algo que, graças à forma que a tecnologia está evoluindo e tudo mais, eu lembro quando, o tanto que eu era travado para poder falar. Colocava uma câmera, travava. Falava coisa, nossa, eu gravava story com um olhinho assim, você lembra? Nossa, era terrível. Eu lembro. Você lembra disso? Ele ficava com o olho cerrado, assim. Que ele falou assim, gente, olha a cara do Lucas, parece que ele acabou de acordar. Um stories que ele fez na Barra. Lembra disso? Você me mandou mensagem, você acordou agora, amigo? Foi, Lari. Foi. Tu mandou. Gente, eu não Eu era lembro. travado pra caramba. E eu lembro que foi um período de muitos desafios, porque a pessoa, pô, agora virou blogueiro? Agora você pega... Nossa, o início de qualquer coisa é É difícil. terrível. E as pessoas te julgam. Muito. Olha, Mas Agora na hora que você- você tiver o jatinho, não quero carona, né? Agora você tá vendo pessoas mais velhas, às vezes na mentoria, nos cursos. Você tá vendo os médicos hiper tradicionalistas, velho, que estão agora sendo obrigados a Exato. entrar nisso ou vão ser retirados do mercado. Não tem como. É adaptar sempre ao tempo. Por isso tem que estar com gente E grande para quem poder não se acompanhar. adapta, fica pra trás, assim. É Isso isso. é o 01 da Não, vida do game. que né? as pessoas às vezes querem ficar lutando contra o sistema, né? É. Eu prefiro, assim, me adequar ali, ver o que tem de melhor e seguir no jogo, pensando em novas estratégias com pessoas grandes para poder sempre estar me antecipando. Caramba, hein? Ó, vou te falar, que podcast maravilhoso. Adorei. Adorei mesmo. Já estamos aqui, eu sempre gosto nessa reta final trazer acaba sendo uma surpresa para quem está sendo convidado. Lá O vem. Joel, ele fala, imagina que hoje nós tenhamos ali todo mundo assistindo a gente, eu queria que você vocês deixassem uma frase, um texto, uma palavra, alguma coisa para quem está assistindo a gente aí. Esses dias eu tava vendo um vídeo, até encaminhei para a Luísa, que falava sobre a necessidade da gente sempre estar em busca da excelência. A excelência está muito ligada, eu falei assim, olha só, a minha capacidade é de chegar aqui. E nos dias a gente oscila. Às vezes eu dou muito, dou pouco, dou muito, dou pouco. Mas a partir do momento que a diferença entre o seu melhor e a sua entrega diária for mínima, você está no caminho certo, que você está em busca da excelência. Então hoje o que falta para as pessoas é a excelência. Falta estar em busca constante pelo conhecimento, pela atualização, para sempre poder entregar o que há de melhor. A pessoa não adianta ter o brilho nos olhos, não adianta ter a esperança de entregar algo se ela não tem atitude, e a atitude é diária. É fácil ir quando está tudo cômodo, mas é muito difícil você fazer as coisas quando está muito difícil. Então é essa a grande diferença, é por isso que eu nunca tenho um plano B. Caramba! E aí, Lu? Olha, eu diria que a gente tem que pensar grande. A gente não pode ter um pensamento mesquinho, mas a gente não pode deixar de ser simples. O simples pode ser extraordinário. É engraçado que eu moro aqui em São Paulo, né? E eu percebo o sotaque um pouco, mas eu acho o sotaque da Luísa muito puxado, né? É carioca. Muito carioca. Eu vi ela gravando, eu falei, nossa, é muito carioca. Você precisa ver quando ela tá muito brava. Lucas Augusto! Aí eu... De fajuta você não tem nada. Só tá sem marquinha, mas isso se resolve. Lá no Rio não tem uma técnica inovadora de... Da laje? de laje. Coca-Cola no corpo, tirinha de durex. Que loucura. Muito gostoso estar aqui com Muito, vocês. gente, a gente quer te agradecer a vocês por estarem aqui, principalmente a você, nosso querido telespectador. Se você chegou até aqui, quer dizer que você passou essa jornada dessa história incrível que é a construção de uma carreira médica, mas também de você ter ao seu lado uma pessoa que te apoie e faça você chegar nesse lugar. A gente tem sempre 3 recadinhos que eu amo dizer, que é, primeiro, compartilhe esse vídeo. Você talvez conheça algum estudante de medicina, um casal que quer empreender junto, e eu tenho certeza que esse podcast pode mudar a vida de alguém. Quero te pedir para curtir. Lembre-se dos pequenos começos. A gente está aqui nesse podcast entregando com todo o nosso amor e carinho. Então, curta esse vídeo e também se inscreva no canal. É um prazer ter você aqui em todos os episódios. E tudo que vem de novo vai ser notificado a você. Então, faça isso e vai ser um prazer ter você nessa jornada com a gente. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Foi maravilhoso estar aqui. Já temos que marcar o próximo. Para ano que vem, já tá no finalzinho, a gente já marca já o próximo. aí. Temporada 2, vamos trazer Obrigada a vocês. vocês pelo convite. Foi um prazer.
Só um comentário. E no próximo vão ser outras realidades já. É isso aí. Só um comentário. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque vocês é um casal que eu acompanho já há um bom tempo. E estar frente a vocês é sempre uma questão que nos constrange. Eu conversei com a Luísa essa semana. A gente jantou e aquele jantar, ver você falar com o brilho que você fala, sobre as suas ações, sobre os seus sonhos, sobre tudo que você entrega, realmente constrange a gente, porque a gente fala assim, cara, eu entrego muito pouco. Então, obrigado por entregar tanto. Oh, meu Deus. É um projeto social que a gente vai já compartilhar para todos vocês, que é trazer o empreendedorismo e mudar a vida das pessoas nisso. E o Lu e esses empresários que a gente estava nesse jantar vão fazer parte dessa jornada. E eu fico muito feliz, Lu. Eu penso muito no que você falou. Trazer essa excelência e mudar a vida das pessoas, né? A gente tem a chance de trazer as nossas carreiras e trazer um impacto social. Quero muito, no dia que eu não estiver mais na Terra, o meu legado ecoe por si só, né? E as vidas transformadas, nada mais precioso do que ter alguém transformado pelo poder do amor, que é essa escolha, né? Assim como o Senhor me amou, quero transbordar esse amor pro povo. E obrigada por falar isso, gostei muito. Linda. Obrigado, pessoal. Valeu!